Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que fazem parte da tag dos 50%. Essa tag que faz um balanço, de certa forma, das minhas leituras do primeiro semestre de 2025. Mas antes de responder cada uma dessas perguntas, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que eu Recomendo Ler chegue a mais pessoas. A tag dos 50%, na verdade, são algumas perguntas que têm como objetivo fazer um balanço aí do primeiro semestre do ano. Então aqui, basicamente, eu vou trazer alguns dos meus possíveis favoritos de 2025. Então, geralmente são leituras que marcaram, sejam positivamente ou negativamente. Então, essas perguntas, elas conduzem principalmente para esses dois lados. Então, eu vou trazer aqui com detalhes cada uma das respostas para essas perguntas. Eu espero que vocês gostem dessas opções que eu trouxe aqui para esse vídeo. A primeira pergunta é o melhor livro que eu li até agora, e aí eu já fiz algumas leituras bem interessantes em 2025, mas eu acredito que a melhor delas, com certeza, foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro, ele me impactou de várias formas diferentes. É uma história muito comovente, mas também que o autor, ele não poupa tanto o protagonista quanto o leitor. Eu acho que o protagonista, sim, ele é levado à exaustão por diversas questões. Então aqui o Charles, né, ele tem ali uma certa deficiência intelectual e ele vai passar por um experimento que vai dar a possibilidade dele se desenvolver intelectualmente. O que os pesquisadores não podiam, digamos que, prever era que os efeitos desse experimento poderiam superar as expectativas, e isso coloca o Charles em situações um tanto quanto complicadas e avançadas para o passado dele, que veio de um histórico familiar que acabou renegando ele. Então, no ambiente de trabalho, ele também era renegado, e aí nós acompanhamos isso tudo por meio de relatórios de progresso que ele escreve. Então, ele começa escrevendo com diversos erros no caso de português, e depois ele vai evoluindo essa escrita à medida que esse experimento vai acontecendo, e aí nós acompanhamos também o declínio do personagem à medida que ele começa a retroceder com esse experimento. Então, assim, é um livro muito impactante. Eu acredito que não é à toa que geralmente as pessoas dizem que se emocionam muito com a jornada do Charles. Então, é certamente o melhor livro que eu li nesse primeiro semestre de 2025. A segunda pergunta é a melhor continuação que eu li até agora. Então, nesse primeiro semestre eu não dei continuidade em nenhuma série de livros que eu tenha iniciado nos outros anos. Então, eu não tenho, infelizmente, o que responder, mas para o segundo semestre eu já tenho algumas leituras, tanto de continuação de séries que eu comecei o ano passado, no caso, mas que com certeza elas vão fazer parte de alguma TBR que eu montar a partir do segundo semestre. A terceira pergunta é sobre algum lançamento que aconteceu no primeiro semestre e por algum motivo eu não fiz a leitura, mas que eu estou bem interessado em fazer. E aí esse é um livro que eu acabei descobrindo recentemente, que me chamou muita atenção, que é o livro Pedro e Daniel, do Federico Heredia, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Universo. Eu não tenho aqui a edição física, então eu vou falar aqui um pouco sobre a sinopse desse livro. Pedro e Daniel acompanham a vida de dois irmãos gays e mexicanos americanos ao longo de 24 anos em Ohio dos anos 1970. Juntos, os irmãos crescem em um lar marcado pela violência doméstica da mãe, enquanto constroem um vínculo inquebrável, amparando-se mutuamente e sonhando com o dia em que poderão sair de casa. Pedro é o irmão mais velho, inteligente, introvertido e que sonha se tornar médico, enquanto Daniel é carismático, esperto e deseja ser padre. Pedro é discriminado pela mãe por ter a pele mais escura que seus irmãos, já Daniel tem de lidar com as repressões da mãe ao preferir brincar com bonecas e maquiagens. Dividindo a narrativa entre primeira e terceira pessoa, Heredia aborda questões como a descoberta da sexualidade, o impacto do racismo e do colorismo
a homofobia e a crise da AIDS nos anos 1980. Esse romance de formação marca a estreia de Federico Heredia no gênero literário, então é um livro que eu estou bastante interessado em ler, justamente pela temática. Eu acho que é um tipo de livro que, pelo menos do que eu tenho aqui, nenhuma dessas sinopses que eu poderia ter acesso seja algo tão parecido com esse livro. Então, com certeza, no segundo semestre ele deve pintar por aqui, porque eu realmente quero muito ler. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, e até um livro que eu já falei aqui no meu vídeo de metas literárias para 2025, que é um autor que eu já tinha ouvido algum burburinho de lançamentos dele no exterior, e aí a editora Trama vai trazer esse autor aqui pela primeira vez, que é o John Green, acho que é isso. O livro dele, eu vou deixar a capa aqui, que é The Shadow of the Gods. Então, eu acredito que vai sair no segundo semestre, porque foi informado que o lançamento aconteceria ainda em 2025, como não veio no primeiro semestre, então eu estou aí com a expectativa de que ele venha e eu finalmente consiga ler esse livro, que ele é muito bem avaliado no exterior, então diversos canais que falam sobre fantasia, livros de fantasia, acabam indicando, ou os que leram também falam muitas coisas positivas em relação à trama e à escrita do autor, então por isso ele tem me despertado aí um certo interesse. A quinta pergunta, o livro que mais te decepcionou esse ano, então eu não poderia deixar esse livro de fora, que é uma leitura que inclusive eu estou finalizando ela, mas com certeza é uma das piores leituras que eu fiz esse ano. O livro realmente não funcionou para mim, inclusive está no meu desafio de 12 livros para 2025, que é Piano Mecânico, do Kurt Vonnegut. Esse livro eu tenho aqui há bastante tempo, foi lançado pela Intrínseca, simplesmente a trama dele realmente não está funcionando comigo, é que a gente tem esse pequeno texto: as máquinas mostraram quem é homem e quem é moleque, vamos dizer assim. Desse autor, eu já li Cama de Gato, e é impressionante como eu gostei muito mais é, do livro. Então eu vou ler aqui alguns detalhes que tem aqui sobre o livro, para que vocês tenham ideia, mas realmente é um livro que eu não gostei. Em um futuro não muito distante, após uma nem tão distópica Terceira Guerra Mundial, as máquinas enfim venceram. Quase tudo foi automatizado e a sociedade se divide sob um novo sistema de estratificação, não mais baseado em dinheiro, mas em inteligência. Por seu QI e capacidade intelectual, os indivíduos são classificados e registrados. Sua posição social, um destino de glória ou esquecimento, só pode ser definida a partir da análise desses dados. Do lado dos privilegiados, o Dr. Paul Proteus leva uma vida confortável no alto escalão das indústrias Ilium, o maquinário que controla toda a vida da cidade homônima. A visita inesperada de Ed Finnert, seu inquieto e inconformado ex-colega de engenharia, com sua visão objetiva da vida de quem foi excluído do sistema, abala a rotina confortável e previsível de Paul. O gerente começa a questionar a hierarquia e a imaginar se uma vida mais simples, sem privilégios, não seria uma forma de voltar a se sentir humano. Mais do que uma crítica à automação e ao progresso desenfreado das tecnologias, Piano Mecânico é um livro sobre desconforto que toda estrutura social causa ao homem moderno. Escrita após a publicação de 1984, livro pelo qual Vonnegut admitiu ter sido muito influenciado. A obra compartilha com Orwell a ansiedade da guerra, do pós-guerra, e o medo de que, em tempos de paz, as nações venham a se submeter a níveis de controle sociais quase paranoicos. Então, ultimamente tem se falado tanto de Terceira Guerra Mundial, mas para mim esse livro ele realmente não tem funcionado. A sexta pergunta é o livro que mais me surpreendeu esse ano, então não poderia deixar aqui de falar sobre o Polímata, do Peter Buck. Esse livro que eu tinha aqui há bastante tempo, mas também entrou no meu desafio de 12 livros para 2025, mas assim, foi um encanto de primeira vista. Esse livro ele é simplesmente sensacional, ele vai trazer aí algumas críticas e principalmente explicar o termo polímata. Tem uma resenha bem completa aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui, mas basicamente ele fala sobre pessoas estudiosas, na verdade, que não se mantiveram
apenas estudando um único assunto, então eles acabavam abrangendo aí diversos assuntos para que eles cada vez mais buscassem mais conhecimentos. E aqui nós temos a figura principal do Leonardo da Vinci, que é considerado aí o principal polímata da história. Então, Peter Burke escreve assim e apresenta diversos polímatas de diversas gerações, gêneros e nacionalidades. Então, o livro é muito interessante, me surpreendeu muito esse tema que eu realmente não conhecia, e a partir desse livro eu me interessei sobre esse assunto, e com certeza eu quero ler tanto outros livros que falam sobre os polímatas, quanto outros livros que foram escritos pelo Peter Burke. A sétima pergunta se refere a um novo autor favorito que tenha lançado um livro no primeiro semestre. Então, não sei se era o primeiro livro dele que tivesse sido lançado no primeiro semestre, mas eu vou colocar aqui nessa resposta o Brandon Sanderson, apesar de ser um autor que eu já conhecia, mas eu estou atualmente lendo aqui O Caminho dos Reis. Eu estou no capítulo 7, então tem muita coisa para ser lida, mas ele lançou aqui no Brasil, no caso, Mistborn no primeiro semestre. Ele lançou um outro livro também que se passa dentro do universo de Mistborn, então nada mais justo. Então, pelos 6 capítulos que já foram lidos até a gravação desse vídeo, com certeza o Brandon Sanderson é um dos meus novos autores favoritos. Do que eu li aqui até agora, em pouco mais de 130 páginas, a escrita dele assim, você não consegue largar, é só mais questão de tempo, porque você precisa ler outras coisas, já que é um senhor calhamaço, mas realmente tudo aquilo que as pessoas falam, você lê isso aqui e você realmente entra dentro de um universo fantástico muito incrível. A oitava pergunta é o meu personagem favorito mais recente. E aí eu vou aproveitar aqui que eu tô lendo O Caminho dos Reis, e aí tô aí no capítulo 6. Eu acho que um personagem que tem me chamado bastante atenção, que no caso assim, ele é bem importante aqui pro livro, que é eu não sei se a pronúncia tá certa, mas Caladin. Eu vou tentar deixar uma foto aqui, mas de tudo que já foi falado desse personagem aqui no livro, e pelo que eu entendi, ele é o protagonista do Caminho dos Reis, aqui dos Relatos da Guerra das Tempestades. Então, posso estar enganado, ou posso estar sendo muito precipitado porque só li 6 capítulos, mas do que foi apresentado dele aqui, é realmente um personagem que tem tudo para se tornar um favorito até que eu finalize a leitura do que já foi publicado aqui no Brasil, dos Relatos da Guerra das Tempestades, escrito pelo Brandon Sanderson. Olha, a nona pergunta é um livro que tem me feito chorar nesse primeiro semestre. Então, nenhum livro me fez chorar, mas eu acredito que se tem um que tinha esse total potencial, é Flores para Algernon, do Daniel Keyes, ainda que ao longo da leitura eu ficasse, digamos que emocionado em relação a alguns tópicos aqui do livro, porque é de fato uma história que mexe com você. Não necessariamente você vai se debulhar de lágrimas, mas é uma história muito sensível, e eu acredito que de todos os livros que eu li esse ano, acho que esse aqui é o que teria mais potencial para me fazer chorar, se eu fosse uma pessoa que chorasse com livros. A décima pergunta, um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. Então, não necessariamente me deixou feliz, mas eu fiquei muito feliz por fazer essa releitura, que é A Metamorfose do Kafka. Esse é um dos meus livros favoritos da vida, então foi muito bacana poder reler e tirar aí novos ensinamentos, e principalmente poder ver novas camadas na escrita do Kafka, que, conforme eu disse, é meu autor favorito. Então é um livro que dificilmente as pessoas não conheçam a sinopse. Se você nunca leu esse livro, eu super recomendo que você leia. Também tem um vídeo de resenha aqui no canal bem bacana, com alguns pontos que eu considero interessantes para essa minha releitura. Então eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, mas eu acho que se adequa bem à resposta dessa pergunta. A 11ª pergunta é uma adaptação cinematográfica de algum livro que eu assisti esse ano, que eu gostei. Então, eu assisti poucos filmes esse ano, e aí o filme que eu vou
escolhi aqui, na verdade, ele foi lançado em 1984, mas a primeira vez que eu assisti foi agora em 2025, no primeiro semestre. E por acaso é a adaptação aí do livro 1984 do George Orwell, que é o livro do diretor, desculpa, Michael Redford, que conta com o roteiro do Jonathan Games e também o Michael Redford também escreve o roteiro. E aí um dos atores que aparecem nesse filme que eu acompanhei algumas produções, então é um ator na verdade, que eu gosto muito, que é o John Hurt, e ele que morreu, eu acredito que em 2017, mas ele aparece no filme. Então tem um elenco bem bacana, eu acho que tem uma adaptação assim que ela re- retrata muito bem essa, digamos, atmosfera que o George Orwell traz no livro 1984. E acreditem, essa foi a primeira adaptação desse livro que eu assisti. Não é uma, eu não sei nem se tem adaptações mais recentes, mas provavelmente tem. Mas gostei muito dessa especificamente. Vou deixar, provavelmente eu já deixei o pôster do filme aqui para que vocês, e muito provavelmente a maioria das pessoas também devam ter assistido essa adaptação do livro 1984, que foi lançada originalmente no ano de 1984. A 12ª pergunta é qual foi a minha resenha favorita, e aí ela pode ser tanto escrita quanto em vídeo, e aí eu vou escolher a resenha que eu fiz aqui no canal para o livro Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Foi uma leitura que eu comecei e finalizei no primeiro semestre, então gosto muito desse vídeo, que são pontos bem interessantes que eu acabei aqui, juntamente com a leitura que eu fiz, trazendo pontos que principalmente me marcaram em relação a essa leitura. É um calhamaço e eu acho que o vídeo ficou bem legal. E com certeza, se você quer alguns motivos para poder encarar esse livro, eu sugiro que você leia, leia não, assista a resenha que tem aqui no Recomendo Ler de Os Pilares da Terra. A 13ª pergunta é o livro mais bonito que eu ganhei, eu comprei no primeiro semestre, e aí eu vou dar meio que uma roubadinha aqui, porque eu acho que são dois livros da HarperCollins que faz parte da coleção que se chama Féria. E aí aqui eu tenho o Livro das Maravilhas e a Maravilhosa Terra dos Snirgs, eu acho. Então são esses dois livros. Eu gosto muito desse projeto gráfico. Então eles têm essa textura aqui de tecido, tem essa lombada com bastante cuidado. Então as ilustrações, elas são bem bonitas. O corte aqui, ele é dourado. Não sei se vai dar, acho que aqui vai dar para ver melhor, mas ele é dourado com um formato também bem bonito. E o livro é repleto de ilustrações, e ilustrações que eu acho que são bem bonitas, inclusive. Esse é a Maravilhosa Terra dos Snakes, e o Livro das Maravilhas, ele também tem ilustrações. Aí eu acho que ilustrações, eu acredito que um pouco mais modernas, mas que também conversam bastante assim com o design desses livros que eu realmente gosto muito. Então eu tenho todos que foram lançados dessa coleção, e aí esses aqui eu ganhei eles recentemente. A 14ª pergunta e última, né, dessa tag do 50% é quais os livros ainda que eu quero ler em 2025, o que eu quero, o que eu preciso. Mas eu vou dizer sim algo relacionado ao que eu preciso. Eu gostaria muito de seguir o cronograma dos 12 livros para 2025. Até agora eu tenho seguido normalmente. E também do projeto Lendo Autores Goianos. Eu vou deixar todas as capas aqui dos livros que ainda faltam. Então seriam aí pelo menos 12 leituras, já que são 6 dos livros para 2025 e mais 6 do Lendo Autores Goianos. E esses certamente eles vão aparecer aqui no canal, mas eu só gostaria de reforçar aí que eu realmente quero finalizar todos eles ainda em 2025. Então é isso, essas foram as minhas respostas dessa tag do 50%. Eu vou deixar todas as perguntas aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram também responder nos comentários, fiquem à vontade. Reforçando,
Os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta e todo domingo, então geralmente aparece vídeos de resenha ou vídeos de lista, então tem bastante coisa saindo semanalmente aqui no canal. Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando, nós já passamos aí da marca dos 300 inscritos, muito mais do que eu tinha planejado, próximo do canal completar um ano. Então, muito obrigado por vocês que se inscrevem, que comentam, que curtem, bem gratificante esse retorno de vocês. E também quero agradecer às pessoas que assistem os vídeos até o final, isso é muito importante para a continuidade aqui do Recomendo Ler e para que o YouTube acabe recomendando o canal para outras pessoas. Então, finalizando de verdade agora, muito obrigado para vocês que assistiram de forma geral esse vídeo e até o próximo.